Bom dia, potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um preceito, mais um estudo nosso diário aí pra gente estar começando o nosso dia mais abençoado na mais perfeita ordem divina, que é para isso que a gente veio, né, gente? Além da ordem divina, ainda facilidade que o universo, que a criação, que o Criador trouxe para nós, né? A gente não veio aí para viver a dificuldade, né? Viver amarrado, a gente veio para ser livre. Por isso que o livre-arbítrio é tão importante na nossa vida. Saint Germain fala, né? Que eu comentei em outro preceito que o pior pecado que um ser humano pode fazer contra o outro é tirar a sua liberdade. Então, como eu falo, né, e naquele filme também que eu assisti, Gaiola Mental, ele também fala lá, né, eu já sou livre, porque um homem livre na mente, ele é livre em qualquer lugar, mesmo estando aprisionado. E tem vários, né, depoimentos. Inclusive naquele livro de Neville também, vários depoimentos de pessoas aí, né? Teve um soldado, um general, se não me engano, que ele estava preso e ele começou a imaginar a sua liberdade, como ele viveria lá com a família dele. E ele estava preso lá com os inimigos, né? E aí ele começou a imaginar aquilo e ele conseguiu chegar realmente à liberdade, viveu tudo aquilo que ele já estava vivendo em sua mente. Então, primeiro você precisa ser para depois ter. É isso que Neville ensina, é isso que estes ensinamentos veio trazer para nós, né? Apesar aí de muita gente não acreditar e viver aí, como eu falo, né, zumbizando, existem hoje estudos que comprovam que a nossa imaginação é o nosso maior poder, porque primeiro a gente cria mentalmente para depois ser aqui manifestado no nosso mundo fenomênico, no seu mundo aí, né? E aí você se torna o paraíso, o seu paraíso na terra, viver o paraíso aqui no mundo fenomênico. Jesus disse: o paraíso está dentro de você, o reino dos céus está dentro de você, não está fora. Então, quando você vive já o paraíso, aquilo que você deseja ser dentro de você, você já está vivendo aqui na terra o seu paraíso, tá? Então, isso é muito importante, a gente estar consciente do que nós desejamos ser, do que nós acreditamos. Sexta-feira passada saiu o que? O discípulo, né? O apóstolo Bartolomeu, que é a prática que nós estamos fazendo aí, né? O Bartolomeu é o quê? A imaginação, a criatividade. A gente aprendeu de pequeno, né? Quando a gente era criança, a gente imaginava coisas maravilhosas na nossa vida. Só que daí vinha o pai, vinha a mãe, vinha um familiar, vinha um outro adulto e falava o quê? Para de sonhar, menina. Para de ficar imaginando coisa. Porque, apesar de viverem dentro da igreja, não acreditava que a imaginação é que cria a nossa realidade, né? Então a gente foi perdendo este poder, esta consciência da imaginação. Então por isso que a gente precisa ter muito cuidado mesmo com o que a gente fala para os nossos filhos, né? Como chamar a atenção de uma criança. Eu mesmo com a minha filha, com a Valentina, eu falo o quê? Filha, você pode ser tudo o que você quiser. Nunca deixe de sonhar. Eu sempre falo pra ela, eu nunca trago ela aqui, quando você for adulto tem responsabilidade, tem isso, a vida é pesada, a vida é... Não, ser adulto é maravilhoso. Por quê? Porque é aí que você tem ainda mais as rédeas da sua vida. Então, pense muito bem antes de chamar a atenção do seu filho para a realidade aqui manifestada. Cuidado com as suas palavras, né? Para não colocar amarras, cadeados, correntes na imaginação do seu filho. Porque essas crianças que vieram hoje
Claro, gente, tem muitas crianças aí que, né, eu vivi isso aqui na minha vida, eu vivi isso aqui com as minhas sobrinhas, né? E quando não tem, inclusive o Masaharu Taniguchi falou aqui, né? Quando não tem hierarquia, quando não é respeitada a hierarquia, né? Quando não é respeitada aí o seu, vamos dizer, o chefe de família, a mãe, o pai, os mais velhos, é tudo perdido. Então a gente precisa tomar cuidado com essa geração, porque eles acham que sabe tudo e na verdade, gente, eles não sabem nada. Então a gente precisa aí, né, os adultos, os pais, precisam realmente tomar as rédeas da situação da sua família. Uma criança jamais, eles vieram sim bem mais evoluídos do que nós, né? Na questão aí de tecnologia, né? Em outras questões até espirituais, mas eles precisam da hierarquia. Eles precisam dos responsáveis para mostrar para eles que a sabedoria, ela é adquirida. A gente não nasce, né, com a sabedoria. A gente nasce com a sabedoria, mas conforme vai passando o tempo, a gente vai perdendo essa sabedoria espiritual e aí vai ficando aqui no mundo fenomênico. Então a gente precisa trazer essas crianças que estão nascendo hoje para a realidade da hierarquia, né? A gente sabe o quanto elas são inteligentes, capazes, mas a gente precisa colocá-las no lugar delas, de filho, de neto, de criança. Uma criança de 11 anos, uma criança de 12 anos, de 14 anos, não tem a capacidade ainda de decidir a vida dela. Então é os pais que são responsáveis. Então, pais, tomem as rédeas da sua família, tá? Não deixe que uma criança domine a sua família. Elas nasceram sim, vamos deixar claro aqui, elas nasceram sim com uma capacidade muito além da nossa, porque nasceram, né, em outra época, elas já nasceram sim, tá? Mas nós, pais mais velhos e hierárquicos aí, né, na cadeia aí, na escala de hierarquia, nós somos maiores que eles. Inclusive, na constelação familiar, fala muito sobre isso, tá? A hierarquia. Os mais velhos sempre estão acima dos mais novos, tá bom? Então não perca a hierarquia aí, né? O domínio da sua família. Tá bom, potências infinitas? Bom, vamos lá para as nossas mensagens de otimismo, né, gente? Olha só que coisa linda, né? Acho que foi na segunda, não lembro direito, mas eu tava falando do riso, né? Olha só que coisa linda. O sorriso que florescer sobre a dor abranda os corações mais endurecidos. Kiara Lubuck. Então a alegria, gente, o riso é que faz a diferença na nossa vida, é que abranda os corações aí, vamos dizer, né, mais duros, mais endurecidos. Então, olha como que é importante a nossa alegria, o nosso sorriso, né, o nosso aí afago, né, dentro de uma família, dentro das nossas amizades, dentro até da nossa empresa, da nossa vida social. Então, como é importante a gente tá aí exalando, né, expressando a nossa alegria. Que coisa linda, né? Hoje, 11 de dezembro, vamos lá pro nosso preceito. E como tá no finalzinho aí, vou mostrar para vocês. Eu pego esses preceitos aqui o ano inteiro. Preceitos de luz, não sei se dá para vocês verem aí, do Masaharu Taniguchi, maravilhoso. Isso daqui é um compilado dos ensinamentos da Seichonoye, que eu amo de paixão, eu levo como uma filosofia de vida e não como religião, porque eu já falei para vocês que a religião aí, não importa qual seja, gente, qualquer religião, se você não souber, não pensar com a sua cabeça, você acaba sendo prisioneiro
das doutrinas, dos dogmas, porque todas as religiões precisam ter, infelizmente, né? As pessoas às vezes não conseguem pensar por si mesmo, então precisa ter uma, como eu falei, uma hierarquia até nas religiões, né? Precisa ter um caminho, porque senão também vira uma bagunça, tá bom? Mas aí você começa, e como eu comecei na Seichonoye, né, já conhecia esses ensinamentos, a Seichonoye veio me ajudar aí a colocar em prática tudo que eu já conheci. Então eu sou muito grata e eu levo realmente como uma filosofia de vida, tá? E como eu disse, muitos ensinamentos aqui da Seichonoye estão ligados ao Neville Goddard e também ao Dr. Joseph Murphy, Joe Dispenza, porque hoje já é tudo provado. Tudo que o Masaharu Taniguchi falou aqui, está escrito aqui, todos esses ensinamentos, gente, já estão sendo provados, tá bom? Vamos lá então. E o título desse mês, acho que eu não falei, né? Orar junto com Deus. Não deseje milagres que favoreçam a si próprio. Entre os milagres de Cristo há profecias, clarividências, curas e também fenômenos parapsicológicos, físicos, como de transformar água em vinho. João 2. No Japão também ocorreu o milagre de a água de uma cachoeira se transformar em saquê, quando um filho ofereceu essa água com todo o amor ao seu pai. Mas tais milagres não ocorrem para provar Deus, nem para satisfazer o orgulho da pessoa. Ocorreram para revelar a glória de Deus. Não foram milagres que corresponderam aos desejos individuais, mas milagres que corresponderam à solicitação interior do público. Se realizarmos uma oração fundamentada num amor verdadeiramente voltado às multidões, poderemos ver milagres ainda maiores. Por quê? Na verdade, gente, o milagre ele já existe. Nós só não fazemos os milagres acontecerem aqui, como transformar água em vinho, né? Como ele falou aqui, a cachoeira num saquê. Por quê? Porque nós não acreditamos. E aí vem o pensamento egoístico, né? Transformar pedra em ouro, transformar aí, como Midas, né? Várias coisas em ouro. Nós não acreditamos, mas nós temos esse poder. E aí também acontece o quê? O egoísmo. Só que Deus não fica olhando se você é egoísta ou não. Porque aqui entra numa questão, né? Então se eu não for egoísta, se eu pensar para mim, isso tem a ver com você acreditar no que você é capaz de fazer. Lembra que eu falei no vídeo agora há pouco, né? Você não pode levar a religião a ferro e fogo. Como ele fala aqui, Deus não fica olhando se você está sendo egoísta ou está sendo solidário. Por quê? Porque a nossa consciência, a nossa crença, se a gente acreditar, realmente a gente consegue fazer. Então, porque se a gente for ver aqui, eu estou sendo egoísta, por isso que eu não estou fazendo milagres na minha vida, aí a gente entra numa culpa. Eu tô sendo egoísta, e a gente entra na culpabilidade. E aí tá o nosso erro. Quando a gente se culpa por achar que a gente tá sendo egoísta. E aí a gente pensa o quê? Eu não tô fazendo isso porque eu tô sendo egoísta, eu tô sendo mesquinho, eu tô sendo, né? Só tô pensando em mim. E não tem nada a ver, porque Deus não tá olhando se você só tá pensando em você. Porque a partir do momento que você tá pensando em você, você também está pensando nas outras pessoas. Quando uma pessoa tem o coração bom, todos nós temos um coração bom, gente. Todos nós. Então, a partir do momento que você está bem, está feliz com o que você está realizando na sua vida, você já vai ter uma mente abundante. O que você vai fazer aí com tanta coisa que você tem na sua vida? Você vai pensar, eu vou doar. Eu vou ajudar outra pessoa porque eu já me ajudei. Aqui entra naquilo que a Kuan-Yin, naquela canalização de Kuan-Yin. Primeiro você precisa se ajudar. E aí você precisa ser egoísta sim.
Egoísta sim, porque quando você se ajuda, você está ajudando o seu próximo. Quando você atinge aí vamos dizer, uma iluminação, uma bondade, né? Quando você atinge aí já um objetivo na sua vida, você já está ajudando o próximo, porque você já vai estar bem com você mesmo. E quando a gente está bem conosco mesmo, o que acontece? Você vai passar isso para as pessoas. Você já vai emanar aquela energia de alegria, de amor, de prosperidade, de capacidade. Entende? Então por isso que eu falei, né? Olha só como que eu comecei o preceito falando aí da religião, né? Que a religião nos prende muito. Então aqui cai um pouco nisso. Aqui cai um pouco na religiosidade. Você pode sim ser egoísta, pensando em se ajudar primeiro, porque quando você se ajuda, você está ajudando o próximo. Não que você vai virar as costas para o outro, que você está se ajudando primeiro. Não. Mas o sentido de você estar o quê? Pensando primeiro em se ajudar para depois ajudar o próximo. Porque a gente no buraco, a gente não consegue ajudar ninguém, tá? A gente no buraco, a gente não consegue puxar ninguém pra cima. Se você tá no buraco também. Se eu tô no buraco também, como que eu vou puxar o outro? Entende como é bem complicado? Vamos ler mais uma vez aqui. Vou deixar o link aqui da coletânea do Neville no site inspiraçõesparasser.com.br para vocês acessarem e conhecer esta coletânea de Neville maravilhosa que tira você das crenças religiosas, tá? Que incapacita muitas vezes a nossa vida. Como eu comecei o preceito aqui com vocês, né? Ela nos tira um pouco aí da nossa capacidade, tá bom? Vamos lá. Não deseje milagres que favoreçam a si próprio. Entre os milagres de Cristo, há profecias, clarividências, curas e também fenômenos parapsicológicos, físicos, como de transformar água em vinho. João 2. Eu quero comentar uma coisa com vocês. Aqui tem uma passagem lá naquele livro de Neville que ele fala sobre essa transformação aqui da água, que foi num casamento que Jesus estava lá participando, né? E Maria chega para ele e fala: não tem vinho. E ele chega para Maria e fala assim: quem é você, mulher? Quem é você, mulher, para me trazer aqui a realidade que eu não vivo? Né? Me mostrar o mundo fenomênico. Então não tem a ver, gente, olha só a diferença, né? Quando a gente começa a entender metafisicamente as palavras, né? Não tem a ver com egoísmo, tem a ver com a sua crença. Você não deixar aí o mundo fenomênico entrar na sua mente, as conversas externas, a crença limitante de que você não pode transformar qualquer coisa na sua vida, tá? No Japão também ocorreu o milagre de a água de uma cachoeira se transformar em saquê, quando um filho ofereceu essa água com todo amor ao seu pai. Mas tais milagres não ocorrem para provar Deus. Jesus não estava querendo provar nada. Ele simplesmente falou: quem é você, mulher? Quem és tu, mulher? Para me trazer aqui, para me trazer para a realidade. Olha só, né? Mas tais milagres não ocorreram para provar Deus, nem para satisfazer o orgulho da pessoa. Ocorreram para revelar a glória de Deus. Não foram milagres que corresponderam aos desejos individuais, mas milagres que corresponderam à solicitação interior do público. Se realizarmos uma oração fundamentada num amor verdadeiramente voltado às multidões, poderemos ver milagres ainda maiores. Então aqui, se realizarmos uma oração fundamentada num amor verdadeiramente voltado aí para sua crença, voltado para, né, você vendo que você pode melhorar, através da sua melhora, através disso, você pode ajudar mais pessoas, realmente você vai conseguir fazer um milagre aí na sua vida. Então é isso que ele está falando aqui. Então quando a gente começa a entender, né, a leitura metafísica, a gente começa a ler os livros, né, os livros sagrados que não são, né, que não estão dentro da Bíblia, os livros aí de Saint Germain, os livros aí, né, do Joseph Murphy,
né, até do Masaharu Taniguchi aqui, a gente começa a entender a Bíblia de uma outra forma. E como eu falo para vocês, todos os livros são sagrados. Por quê? A partir do momento que traz um ensinamento para você, a partir do momento que tira você desse mundo e você consegue entender, todos os livros começam a ser sagrados para sua vida. Tá bom, potências infinitas? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Eu amo vocês, fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que você veio para ter uma vida e uma vida de abundância, alegria, amor e harmonia. Até amanhã com o nosso preceito do dia 12 de dezembro. Eu aguardo vocês aqui. Até lá!